Bom dia. É muito bom, né, pastor, ver a carinha deles de novo, não é? Nós falamos, como o pastor disse, nós falamos algumas vezes com tudo isso aqui, sem ninguém, vazio, dava uma dor no coração, mas agora ver a carinha de vocês, rostinho, sentir o sorriso de vocês, embora de máscara, que Deus seja louvado com a presença de cada um, e que esses momentos que nós vamos passar aqui, possam ser realmente de aproximação com Deus. Pastor Javan, já foi feito, o pastor já deu suas boas-vindas, mas eu que tive o privilégio de trabalhar contigo lá no Encontro Vida, quero dizer que foi um privilégio trabalhar contigo lá, e uma alegria muito grande poder saber que o Senhor está vindo para cá e a família. Que Deus os use, e com certeza vai usá-los poderosamente, como usou lá. Queridos, pode colocar, por favor, a imagem? Para a nossa meditação, esse é o título que vocês viram, não é? A reforma de saúde e a terceira mensagem angélica, é o título da nossa mensagem hoje, da nossa meditação hoje. E para nós podermos então pensar um pouco nesse tema, eu gostaria que abríssemos a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e no verso 9. Apocalipse 14, no verso 9, vem falando justamente sobre a terceira mensagem angélica. Vamos ler juntos então, Apocalipse 14, verso 9. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus. E olhem agora o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao Senhor Jesus. Vocês estão vendo aí no quadro o texto. Queridos, este texto mostra claramente a certidão de nascimento da igreja adventista. Nós sabemos que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. E para este tempo, para a última mensagem que Deus tinha para dar ao mundo, Ele escolheu um povo. Vamos ver isto? Em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 288. E leiam comigo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, colocados no mundo como o quê? Atalaias e o quê? Portadores de luz. Estão vendo, queridos? Então, em sentido especial, Deus nos chamou para sermos o quê? Os seus atalaias, e para que nós possamos, no fim do tempo do fim, na época mais escura da humanidade, Deus chamou a cada um de nós, para sermos portadores de luz, amém? E quem que Deus chamou para ser o portador de luz? Quem? Quem? Eu e quem? E você. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos portadores de luz. E olha só, o que Deus continua dizendo através da sua serva? A nós foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo, que é a proclamação da terceira mensagem angélica. Estão vendo então que esta leitura que nós fizemos, Apocalipse 14, 9, 10 e 12, que é a terceira mensagem angélica, nós como igreja adventistas do sétimo dia, fomos chamados para proclamar esta mensagem. E veja bem o que Deus continua dizendo através da sua serva: não devemos permitir que nenhuma outra coisa nos absorva a atenção. Então vejam bem, este é o principal objetivo de nós existirmos. Este é o principal objetivo da igreja existir, e nós não devemos permitir que nada
mude o nosso objetivo, que é de ser portador de luz e de proclamar essa mensagem. E Deus continua dizendo, o mundo precisa ser fiel, olha só, será divertido e o povo de Deus deve ser fiel ao legado que se lhe confiou. Meus queridos, Deus tem um grande propósito para a sua igreja. Nós acabamos de ver agora. Deus tem um maravilhoso propósito para a vida de cada um de nós. Nós não nascemos por acaso, nós não nascemos por coincidência, nós não fomos chamados por Deus por descuido. Não, Ele planejou a nossa existência, Ele planejou a vida de cada um de nós. Estou tão feliz hoje de estar proclamando um batismo. Você sabe que vai ter um batismo depois desses momentos de meditação. É um casal que eu tenho no coração, e o irmão dela que está aqui junto também, é uma alegria ter vocês aqui, viu? Queridos, vocês, eu, cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Deus está chamando, por quê? Porque nós fazemos parte, queridos, da última mensagem que Deus vai proclamar. E Ele espera que cada um de nós seja fiel ao legado e ao que Ele deixou para nós. Agora, um outro ponto que é muito importante de nós entendermos é que a reforma de saúde é parte importante da mensagem do terceiro anjo. Aqui não está dizendo que a reforma de saúde é a mensagem do terceiro anjo, ou a principal mensagem do terceiro anjo. A principal mensagem do terceiro anjo é a salvação pela graça. É esta a grande mensagem. Mas o que nós não podemos esquecer é que a reforma de saúde, no propósito divino, faz parte da mensagem do terceiro anjo. E como um povo que professa esta mensagem, olha só que coisa incrível, não podemos recuar, mas fazer contínuos progressos. Em relação ao quê? Em relação a viver a mensagem do terceiro anjo, Deus espera que a gente faça contínuos progressos em relação ao quê? A proclamar, mas também a ser um testemunho fiel dessa mensagem. E uma pergunta muito importante, será que eu, Daniel, a Sarinha que está aí, cada um de nós, o Sila, será que eu estou fazendo contínuo progresso em relação à reforma de saúde? Quem me conheceu há 10 anos atrás e me conhece hoje, será que ele está vendo uma trajetória de progresso? Eu vou contar para vocês uma experiência muito triste. Não foi, graças a Deus não foi aqui em Belém, e não foi aqui nessa igreja, foi numa outra cidade que eu morava. Um dia, eu precisava ir regularizar o meu título de eleitor, e eu sabia que ia ter muita gente, e eu fui bem cedo, lá no cartório eleitoral. Mas quando eu cheguei lá, já tinha gente até na calçada, e eu tive que ficar na calçada, a fila já estava para fora do prédio. E à medida que os minutos foram se passando, a fila foi aumentando. E foi aumentando, aumentou bastante. Umas 9 horas, ainda a gente estava ali fora esperando. E agora imagine a cena comigo. Estava vindo lá pela rua, um bicicleteiro, coitadinho, imundo, de sandálias, não é porque ele era pobre, é porque ele era sujo, de sandálias imundas, levando uma bicicleta velha. Atrás tinha um isopor, vocês já viram aquele isopor imundo mesmo? Em cima tinha uma caixinha, e ele estava indo, e quando ele estava a uns 20 metros, eu percebi que um líder da igreja, meus queridos, chamou aquele moço, e pegou 2 coxinhas e uma Coca-Cola, e começou a tomar. Eram mais ou menos umas 9 horas. Queridos, vocês já pensaram como que Deus ficou triste com aquela cena? Todos nós sabemos que a melhor refeição é qual? Qual é a melhor refeição? É a primeira refeição. Para ele estar com fome aquela hora às 9 horas, com certeza ele não tinha comido nada de manhã.
E aquela hora onde o organismo dele mais precisava de vitaminas, de proteínas, de sais minerais, o que ele estava colocando dentro dele, dentro do seu organismo, que é o templo do Espírito Santo, o que ele estava colocando? Veneno, veneno. Quem come salgadinhos e toma refrigerante, está tomando veneno. Isso fez eu pensar, Senhor, me ajude a dar bom testemunho, me ajude a viver aquilo que eu prego, me ajude realmente a ouvir a Tua voz e andar nos Seus caminhos, porque eu posso ser um líder na igreja, meus queridos, infelizmente eu posso ser um líder na igreja, e estar dando um péssimo exemplo, e sendo um péssimo testemunho. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 234, diz o seguinte: se nós reconhecêssemos que nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança. O que esse texto está dizendo, meus queridos? Que o nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes. Então agora você vai falar, peraí, doutor Daniel, então quer dizer que para eu ser salvo, eu vou ter que fazer e cumprir a reforma de saúde, é isso que vai ganhar a minha salvação? É isso que vai ganhar a minha salvação, queridos? O que vocês acham? Meus amigos, por favor, isto, meus queridos, não é o que é a reforma de saúde. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? Então aqui ficou claro para nós, que pela graça, única e exclusivamente pela graça. Queridos, nós precisamos entender, que nada que eu faça, possa trazer algum mérito para a minha salvação. Eu e você, nós somos salvos unicamente pela misericórdia de Deus e pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, amém? Isso precisa ficar claro para nós, porque senão eu vou fazer igual os judeus, igual os fariseus, que queriam ganhar a salvação por meio de atos, de obras, e daí crucificaram Jesus. Então, eu sou salvo única e exclusivamente pela graça. É isso que nos salva, é isso que nos transforma. Não tenho como eu querer fazer alguma coisa para ser salvo. Mas, no entanto, meus queridos, em São João 14, 13, Jesus também deixou bem claro um verso que todos nós conhecemos: se me amais, fareis o quê? Guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então vejam bem, tão certo como nenhum ato nosso pode nos dar algum merecimento para a salvação, porque a única coisa que nos salva, como foi dito, é o sangue de Jesus. Agora, quando Jesus vem, penetra na nossa vida, Ele nos transforma. Ele não deixa o Daniel da mesma maneira que era antes. Estamos vendo, meus queridos? Quando Jesus vem, perdoa os nossos pecados, quando Ele começa a habitar em nós, Ele faz de nós novas criaturas. Então, com a graça dEle, através do poder do Espírito Santo atuando na minha vida, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Então Jesus está dizendo claro, o grande mérito do sacrifício de Jesus não é só perdoar os nossos pecados, porque se fosse só perdoar os pecados, ficava peca, perdoa e não ia a lugar nenhum. O grande mérito, o grande objetivo da morte de Jesus, não é só perdoar os pecados, mas o maior objetivo de Deus e de Cristo, é nos transformar em cidadãos do reino dos céus. Então, depois que eu fui salvo pela graça, depois que Jesus perdoou os meus pecados, depois que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, com a graça e o poder que vem dele, o velho homem tem o que? Que morrer, e começa a nascer um novo homem.
com hábitos diferentes. Por isso, que está dito em Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 17, é pecado violar as leis do nosso ser, tão verdadeiramente o é como quebrar os 10 mandamentos. Por quê? Porque num e no outro caso, a transgressão das leis de Deus. Vocês estão vendo, queridos? Então, as leis de saúde dadas por Deus, são leis de Deus. E se eu estou quebrando uma das leis que Deus deixou tão clara na sua palavra, eu estou desobedecendo a lei de Deus. E vejam só o que nos diz o livro Santificação, na página 21. Aqueles que aceitam e obedecem a um dos seus preceitos, porque isso lhes convém. Olha só, eu obedeço alguma coisa porque me convém, ao passo que eu rejeito o outro, porque aquilo vai exigir sacrifício. Com isso eu estou, sabe o que fazendo, meus queridos? Rebaixando a norma do direito e, por meu mau exemplo, levando outros a desconsiderarem ou a considerarem levianamente a lei de Deus. Irmãos, vocês sabem, todos nós que estamos aqui, temos pontos fortes e fracos. Todos nós. Agora, o que Deus está dizendo para nós hoje é: meu filho, eu te amo, eu quero mudar você como um todo. Tem pontos que você é mais forte, amém por isso, mas o Espírito Santo quer falar para nós, mas tem pontos que você é mais frágil. Nesse ponto você precisa lutar mais, mas você não pode continuar cometendo os mesmos pecados que você vinha cometendo até agora. Eu morri para isso, para te transformar numa nova criatura. Queridos, com essa introdução, eu gostaria que nós pudéssemos entender que não há como fugir. É a realidade que a reforma de saúde e a temperança têm que fazer parte da nossa maneira de viver. Ou então nós estamos nos enganando a nós mesmos, estamos nos iludindo. Então, se eu ainda não fui convertido em relação à mudança de estilo de vida, eu preciso entender que isso faz parte do processo da santificação. Já que é tão importante esse tema, vem agora algumas perguntas que é importante que a gente responda. A primeira delas: o que é temperança? O que é temperança? Essa é uma pergunta que a gente precisava pensar. Se a gente pensasse só uma palavra que definia temperança, só uma palavra: equilíbrio. Equilíbrio. Duas palavras que podem traduzir temperança: domínio próprio. Então, queridos, vejam bem, temperança é equilíbrio, temperança é domínio próprio, abstinência daquilo que é prejudicial. Então, o que é temperança? É equilíbrio e abstinência. Abstinência do quê? Daquilo que é prejudicial. Agora, é a prática moderada e inteligente daquilo que é o quê? Saudável. Então, mesmo aquilo que é saudável, eu preciso atuar, eu preciso fazer com equilíbrio e com moderação. Porque mesmo aquilo que é saudável, se eu fizer em excesso, sem equilíbrio, está sendo o quê? Prejudicial. Então, isso é temperança. O que é reforma de saúde? Esse é um outro ponto importante. Infelizmente, muitas pessoas pensam que reforma de saúde é parar de comer carne e começar a comer arroz integral com algumas folhas de alface. É incrível, quando se fala em reforma de saúde muitas vezes na igreja, só se fala parar de comer carne, parar de comer carne. Pessoal, o fanatismo e a ignorância são pesados fardos que Satanás procura colocar em quem? Nos incautos. Então precisa ficar claro para nós que a reforma de saúde, vejam bem, é a modificação dos hábitos de vida como um todo, e não apenas naquilo que nós comemos.
Então tem muitas pessoas que só falam em reforma de saúde, só querem falar sobre alimentação, sobre comida, sobre comida. Vocês já pensaram se fosse tocar uma música com uma nota só? Ia ficar o quê? Totalmente horrível de ouvir. Então precisa ficar claro para nós, reforma de saúde, Daniel, para você, é a mudança no seu estilo de vida. São hábitos saudáveis, que precisam estar o quê? Sendo praticados no dia a dia, e modificando a nossa maneira de viver. Então nós vimos que temperança é equilíbrio, é domínio próprio. Nós vimos que reforma de saúde é a mudança dos hábitos como um todo, e não só naquilo que nós comemos. Porque se eu estou tentando ter uma alimentação saudável, mas se eu durmo tarde, se eu não bebo água, o que acontece? Eu estou sendo intemperante, eu não estou fazendo a reforma de saúde. E um outro ponto que eu gostaria de conversar bem com vocês um pouquinho, é quais são os remédios de Deus. Quais são os remédios de Deus? Muitas pessoas acham que remédio de Deus é chá disso, chá daquilo. Muitas pessoas acham que os remédios de Deus são garrafadas. Vocês já viram como que o negócio parece que se alastra? Quando se fala com uma garrafada milagrosa, parece que vai se alastrando, todo mundo vai querer tomar aquela garrafada. Pessoal, não estou dizendo que os chás não devem ser usados, tem muitos chás que são bons. Mas o que eu queria dizer para nós hoje, não estou conseguindo passar, conseguia passar o próximo para mim, por favor? O que eu queria dizer é que as drogas em maior uso hoje no mundo, que é o fumo, a maconha, a cocaína e o álcool, elas vêm de onde? Vêm das plantas. Então é importante que eu pense nisso, que não é porque vem da planta que não tem contraindicações, que não tem problemas. A maconha é o quê? É uma planta. A cocaína vem da onde? Da folha da coca. Então, tira isso da cabeça, de que é porque veio lá da natureza, que é tudo saudável. As maiores drogas também são extraídas da planta. Não é? Quais são os remédios de Deus? Eu acho que nós já falamos algumas vezes, algumas pessoas já ouviram várias vezes, mas eu acho que é interessante a gente repetir e lembrar. Os 8 remédios de Deus, esses são fantásticos, esses são muito importantes, é isso que faz a diferença na nossa vida, e mais em época de pandemia. E em primeiro lugar, qual é o primeiro remédio que vocês estão vendo lá? Qual é? Ar o quê? Puro. Por que as portas da igreja estão abertas? Vocês viram que as portas da igreja estão abertas? Porque nós estamos vivendo numa época de pandemia, onde precisa de oxigenação. Por isso as nossas casas precisam estar com as janelas abertas. Segundo remédio de Deus, a luz o quê? Luz solar. Todo mundo, acho que já está até cansado de ouvir falar em coronavírus. Esse vírus que está causando muitas doenças. Queridos, a luz do sol, apenas alguns minutos na luz do sol, o coronavírus morre, alguns minutos. Então, um dos maiores germicidas que existe, se chama a luz do sol. E nós precisamos então, eu vou em casas às vezes, lindas cortinas, mas todas fechadas, não entra sol naquela casa. Não, na nossa casa precisamos abrir a janela, abrir a cortina, fazer a luz do sol entrar, o ar entrar. Que mais? Outro remédio de Deus, um equilíbrio, abstinência, pureza de vida. Outra coisa importante que agora nessa era a gente esquece, que é um dos grandes remédios de Deus, é o repouso. E nós precisamos nos concentrar para poder dormir mais ou menos num horário mais regular. Por quê? Porque nessa época, infelizmente, computador, televisão, especialmente nosso smartphone, rouba o nosso tempo, e a gente começa a olhar, e quando eu vejo é 1h da manhã, e a pessoa não foi dormir. Então o repouso é um dos remédios de Deus, o exercício físico. Se eu perguntasse aqui, quantos acham que o exercício físico é importante para a saúde? Todo mundo ia levantar a mão, não iria levantar a mão? Agora a pergunta que eu faço para mim cada dia, Daniel, você está fazendo exercício regularmente? Pergunte para você, será que eu estou fazendo? Outro remédio de Deus muito importante, o uso da água.
Nunca a água foi tão importante como agora, meus queridos, por fora e por dentro. Mas por favor, na hora do almoço, não encha de água. Esse não é o horário bom para se beber água. Vamos beber bastante água 1 hora antes ou 1 hora depois do almoço. E o maior remédio de Deus está ali, que é a confiança no quê? No poder dEle. Se nós confiarmos nele, vamos procurar fazer, através da sua graça, a vontade dEle. E com isso nós vamos ter forças. Com isso nós vamos ter forças. Para quê? Para vencer. Porque Ele vai estar conosco. Então, o pensamento que eu coloquei aqui é o seguinte: se a reforma de saúde é tão clara, se os remédios de Deus são tão simples, por que muitas vezes há tanta confusão em relação à reforma de saúde? Vocês já ouviram falar? Em muitas igrejas até divisão, quando se fala, começa a falar em reforma de saúde, tem alguns que até levantam e vão embora, outros não querem ouvir. Por que há tanta confusão? Eu acredito, meus queridos, que sejam por 3 fatores principais, podem ter outros, mas eu analisei 3 fatores, quero analisar com vocês 3 fatores. O primeiro fator é que a mudança de hábito não é fácil. Vocês sabem disso. Como eu disse no início, todos nós temos pontos que são mais difíceis. Então, mudança de hábito exige renúncia, exige sacrifício, exige joelho no chão. E muitas vezes eu não quero pagar esse preço. Como exige sacrifício, renúncia, eu não quero pagar. Então daí eu quero o quê? Desqualificar e descrer da reforma de saúde. Qual é o segundo ponto que pode causar, por que causa divisão na igreja, essa questão da reforma de saúde? O segundo ponto, pode voltar um pouquinho para nós, por favor? Isso, é a complacência com os nossos erros. O primeiro ponto, mudança de hábito exige sacrifício e exige renúncia. O segundo ponto é meio parecido com o primeiro, mas é diferente. Geralmente, nós somos, como seres humanos, nós temos a tendência de achar que aqueles hábitos errados que eu faço, não tem tanta importância. Isso não tem tanto significado, não foi bem isso que Deus quis dizer, e a gente arruma 1000 desculpas para continuar fazendo os mesmos hábitos errados. Agora, aquilo que o meu irmão faz, aquilo que o pastor faz, aquilo que o ancião faz, aquilo está totalmente errado, tem que mudar de qualquer jeito. Então, se eu achar, sempre arrumar uma desculpa para aquilo que eu faço, e ficar acusando os outros, vai haver confusão em relação à reforma de saúde. Agora o ponto mais importante, porque eu acho que infelizmente há muita confusão em relação à reforma de saúde, meus queridos, é o fanatismo. Muitas e muitas vezes, nós, os pretensos reformadores de saúde, queremos obrigar os outros a fazer aquilo que a gente acha que é certo. Isso causa muita confusão. Infelizmente nós, os pretensos reformadores, queremos impor nos outros a nossa vontade, com aspereza, sendo uma pessoa dura, mal educada, agressiva, e nos esquecemos do conselho de Deus a Zorobabel. Vejam o conselho de Deus a Zorobabel em Zacarias 4:6. O que diz ali? Não por força, nem o quê? Por violência. Não é por força, Daniel, não é por violência, mas é pelo meu o quê? Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Então não é eu querer obrigar o outro a fazer aquilo que eu acho que é certo, não é eu querer exigir do outro, forçar o outro. Deus está dizendo, Daniel, cada um daqueles que foram chamados para ser reformadores de saúde, devem fazer, não com violência, mas através do meu espírito. E nós conhecemos, queridos, nós conhecemos quais são os frutos do espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. E ali fica claro, o fruto do espírito
Em primeiro lugar, uma das facetas do fruto do Espírito, em primeiro lugar está escrito o quê? Ali dá para vocês lerem? O que está escrito? É o quê? Amor. A segunda faceta do fruto do Espírito é o quê? Alegria. Qual é a terceira? Paz. E a outra é a seguinte: paciência, bondade, não estão vendo lá? Retidão, fidelidade, e por último que vem o quê? Por último que serve o quê? Temperança. E sabe o que acontece muitas vezes, meus queridos? Nós, os pretensos reformadores, queremos obrigar os outros, invertemos as coisas, queremos impor a temperança nos outros, sem amor, sem alegria, sem paciência, sem bondade e sem mansidão. E se eu quiser fazer isso na igreja, ou se eu quiser fazer isso na minha casa, ou se eu quiser fazer isso com as pessoas que se relacionam comigo, vai causar confusão, nunca vai ser uma bênção. E é muito importante o que diz Ciência do Bom Viver, na página 157. Isso tem me feito pensar muito em relação à reforma de saúde. Eu gostaria de ler com vocês: de todos os povos da terra, quer dizer, de todas as pessoas, os reformadores deviam ser os mais o quê? O que está escrito lá, estão vendo? Os mais o quê? Abnegados, não é isso? De todas as pessoas da igreja, os reformadores deviam ser o quê? Os mais bondosos. De todos nós, que fomos chamados por Deus para um trabalho especial, devíamos ser os mais corteses. Vocês estão vendo, meus queridos? Para que Deus nos chamou? Não é para impor, para obrigar, para forçar. Eu gostaria que nós lembrássemos que o grande objetivo de Deus para cada um de nós é que nós reflitamos a sua imagem. Amém? O maior objetivo. Jesus morreu, o sangue de Jesus foi vertido, todo o céu está empenhado unicamente em transformar pecadores em filhos de Deus. Amém? Queridos, para este tempo ímpar da história, solene, um povo foi chamado. Eu queria ter o privilégio de me incluir e de te incluir. Para esse tempo ímpar da história, para esse tempo solene, eu e você fomos chamados. Para quê? Para que, vivendo os princípios eternos, demonstremos ao mundo, meus queridos, um estilo de vida, uma maneira de viver gratificante e satisfatória. Então, o que Deus espera ver em cada um de nós agora, como portadores da terceira mensagem angélica, são pessoas usadas pelo Espírito Santo, transformadas pela sua graça, que com bondade, com amor, com mansidão, leva essa mensagem, atraindo-os com amor, e especialmente, não falando, meus queridos, o que mais Deus espera, é que eu e você, com a sua graça, viva esta mensagem, amém? Queridos, Deus tem um grande propósito para nós. Estamos vivendo no fim do tempo do fim. Jesus está voltando, amém por isso? Ele quer me levar para o céu, e Ele quer te levar para o céu, amém? Tudo que o céu podia fazer, fez e está fazendo, para que cada um de nós possa ser salvo. Só uma coisa Deus não pode fazer, queridos, e Ele não faz mesmo, é me obrigar a aceitar. Que Deus ajude, que eu e você, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, e com mansidão, com humildade, procurar pôr em prática as suas orientações, amém? Vamos ficar em pé para a oração? Pai bendito, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus,
porque o Senhor escolheu um povo e nos deu o privilégio de fazer parte deste povo, de estar aqui ouvindo a Tua voz. Mas o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Por favor, nos ajude a ouvir a Tua voz e andarmos nos Teus caminhos, Senhor. Amém.